então, gente, essa segunda parte está falando sobre a sonda nasogástrica e a sonda nasointeral. Como eu falei anteriormente, são duas sondas semelhantes, porém com finalidades diferentes. Porque antes, a sonda nasogástrica, ela era passada muito para a dieta do paciente. Hoje em dia, a gente não usa mais a sonda nasogástrica para dieta, a gente usa mais a sonda nasointeral. Então, eu vou estar falando sobre as duas aqui. A passagem da sonda é algo restrito do enfermeiro ou então o médico, tá? O técnico de enfermagem, ele presta os cuidados com esse paciente que usa a sonda nasogástrica e nasointeral e tem que estar observando para que a sonda não saia do lugar, tá? Se mantenha bem posicionada e todos os cuidados que é prestado para o uso desses dois tipos de sonda, tá? Então, a expressão via interal é utilizada de modo geral para definir o acesso à via digestiva por meio de sonda oro ou nasogástrica. Por que oro ou naso? Porque geralmente a gente passa a sonda, né, via nasogástrica, pelo nariz. Só que em alguns casos pode ser necessário da gente passar a sonda orogástrica, tá? Tem casos ainda que o paciente ele usa uma ostomia, ou seja, ele tá uma gastrostomia, ou seja, ele usa uma sonda diretamente no estômago por algum problema de via digestiva superior, né? Algum problema que ele tenha. Isso pode ser definitivo ou pode ser provisório. Aí ele pode usar uma gastrostomia, que é uma abertura do estômago para o abdômen com o uso de uma sonda para a administração da dieta. E ainda tem os pacientes que usam jejunostomia, tá? Porque não é nem no estômago que ele pode usar essa sonda. Ele pode usar essa sonda também por algum problema no tubo digestivo dele, via jejuno, que é a parte do intestino delgado, certo? É uma parte do intestino fino. Então, ele pode estar usando uma abertura, uma jejunostomia, que é uma abertura do jejuno para que o abdômen com uma sonda para administração de dieta, certo? Então, essa sonda, ela pode estar localizada nasal, oral, gastrostomia ou jejunostomia, certo? A sonda gástrica e enteral é um procedimento privativo do enfermeiro, no qual é introduzida a sonda por via nasal ou oral e chega até o estômago ou intestino. O intestino delgado, né? Que é o duodeno ou o jejuno, certo? Então, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado e o jejuno é a segunda porção do intestino delgado, certo? Lembrando que por que é importante a gente administrar essa dieta, né? Às vezes é necessário. É no duodeno, no jejuno também, que a dieta ela é absorvida, tá? Porque a gente tem todo um processo digestivo que começa na mastigação, né? Continuar na saliva e continua no estômago, ou seja, o processo digestivo para que o alimento esteja preparado para ser absorvido, certo? Então, é no intestino delgado que o alimento ele é absorvido. Então, essas sondas, elas necessitam de uma dieta especial para esses pacientes que estão acamados, né? E necessitam dessa dieta. Ou acamado ou não, nem sempre é paciente acamado, nem todo paciente que é acamado usa a sonda, né? E vice-versa, nem toda a sonda é para paciente acamado, tá? Às vezes é porque o paciente realmente tem alguma necessidade por conta de algum problema gástrico que ele tenha, né? No tubo digestivo. Dependendo da indicação, o paciente, a sonda nasogástrica até o estômago, a sonda lateral até o duodeno. Isso vai depender, né, de cada caso. Então, só o que eu falei para vocês, né? Aqui o estômago, né? E aqui a primeira porção a gente tem o duodeno
A segunda porção, o jejum, no que o ilho, que é uma outra última porção do intestino delgado, e aqui seria o intestino grosso, certo? Então, a sondagem nasogástrica, também conhecida como sonda de Levine, é usada para descompressão do estômago. Utiliza para tratar atonia gástrica, ilho paralítico ou obstrução. Então, a gente usa a sonda nasogástrica basicamente para alguns procedimentos, como retirar conteúdo gástrico. Então, passa-se a sonda nasogástrica e para aspirar, retirar conteúdo gástrico, por algum motivo o paciente necessita manter o estômago vazio, tá? Para lavagem intestinal e para lavagem com carvão ativado. Paciente que está com algum tipo de envenenamento, paciente que engoliu algum medicamento também, aí precisa lavar o estômago, neutralizar essa medicação. Então, às vezes, precisa, além de lavar, lavagem gástrica, além de passar a sonda, introduz soro fisiológico, introduz, por exemplo, a depender do estômago, introduz 250, 500 ml de soro, injeta via sonda e depois retira, né, via sonda também. Então, isso se chama de lavagem gástrica, né? Para diminuir aí alguma substância, tá, que entrou no estômago e que necessita de ser retirada. Remover toxinas ingeridas, administrar antídoto como carvão ativado, que eu falei. Que o carvão ativado ele tem a ação de neutralizar vários tipos de substâncias químicas, né? Medicamentos e tudo. Observar amostras de conteúdo gástrico para análise, né? No caso, para exames, então retirar conteúdo gástrico e suplementar nutrientes. Por essa sondagem é realizada lavagem gástrica e preparação de cirurgias para o estancamento de hemorragias e drenagem de líquidos. A ponta da sonda vai até o estômago, da sonda nasogástrica, tá? Agora, a sonda nasoenteral, ela pode atingir até o duodeno ou jejum. Esta sonda possui material de PVC transparente atóxico, não possui fio-guia e não requer o exame de raio-x. No caso da sonda nasogástrica, tá? Aqui é a sonda nasogástrica. Repetindo, gente, a sonda nasogástrica, ela não é mais utilizada para dieta. Já foi. Talvez vocês ainda encontrem até literatura a questão de dieta com a sonda nasogástrica, mas tem mais risco de broncoaspiração, tá? Por ser uma sonda mais curta. Então, geralmente a gente não usa essa sonda para dieta. A gente usa mais para aspirar conteúdo gástrico, para lavagem gástrica, para uso de carvão ativado, tá? Mas não para a dieta do paciente, certo? Então, é uma sonda que a gente geralmente introduz via nasal ou via oral e vai até o estômago do paciente, certo? A sondagem nasoenteral é indicada em casos de alimentação, que a alimentação não pode ser administrada por métodos convencionais, ou seja, o paciente não tem condições de receber dieta via oral, tá? Pode ser paciente neurológico ou por outros motivos, né? De cirurgias, paciente está grave, então ele não pode receber dieta via oral. Ele não tem condições de engolir, mastigar. Então, aí nesse caso, necessita de uma sonda nasoenteral. Ou seja, a ingestão via oral, sendo necessária a introdução de um tubo flexível no nariz até o duodeno do jejum. Porque a sonda nasoenteral, ela é introduzida um pouco mais do que a sonda nasogástrica, por isso que ela é mais segura para a dieta, tá? Esta sonda possui um calibre fino,
fio guia maleável no seu interior, tarja radiopaca, ou seja, ela aparece no raio-x, que permite o controle radiológico do sistema de fechamento exclusivo. Então, ela é mais diferente. Ela é radiopaca, ela tem um fio guia. Por que ela tem esse fio guia? O fio guia é como se fosse um aramezinho nela, por dentro dela toda, que facilita a passagem dessa sonda. Por ela ser muito maleável, que é difícil passar ela sem esse fio guia. Então, esse fio guia é para deixar ela mais firme, para que facilite a passagem dela. E ela tem uma ponta de metal também radiopaca, tá? E quando a gente introduz essa sonda, que pode ser passada por uma enfermeira ou pelo médico, ela no primeiro momento ela fica no estômago. Depois ela vai migrar para a primeira porção do duodeno ou jejum, pelos movimentos peristálticos, tá? Não sei se vocês lembram disso quando deram o aparelho digestivo. Todo o nosso aparelho digestivo tem movimentos, né? Quase todo tem movimentos peristálticos. Que esses movimentos eles conduzem o alimento e conduzem também as fezes no intestino, tá? Então, esses movimentos peristálticos é que vão fazer com que a sonda nasointeral ela migre para o duodeno em jejum. Então, a gente introduz um pouco mais, certo? Para esse tipo de sonda, é necessário fazer um exame de raio-x para a verificação do posicionamento correto. Então, no caso da sonda nasointeral, após a passagem da sonda, se faz um raio-x, tá? A gente, aqui, ó, você vê, ela tem essa pontinha, que é de metal, ela é mais fininha e radiopaca, ela aparece toda no raio-x. Ela tem um fio guia, certo? Aqui é a pontinha do fio guia. Quando a gente tira o fio guia, parece um arame, tá? Que ele está todo introduzido aqui em toda a extensão da sonda nasointeral. Então, aqui é o paciente usando a sonda nasointeral, aqui administrando um medicamento ou pode ser uma dieta, tá? Então, a gente tem algumas formas de administrar dieta nesse paciente que usa sonda nasointeral. Para a passagem da sonda, o que a gente precisa? De luva de procedimento. Passagem de sonda nasogástrica ou sonda nasointeral, não é necessário utilizar luva estéril, tá? Porque o tubo digestivo, ele não é estéril, tá? Ele tem contaminações orais, certo? Então, não há necessidade de ser um procedimento estéril. Então, a gente pode usar luva de procedimento. A sonda nasogástrica, a sonda nasointeral, uma seringa. A seringa, se for RN ou lactente, a gente usa uma seringa para fazer o teste, que depois eu vou estar explicando para vocês. Uma seringa de 3 ml, uma seringa de 5, se for crianças maiores, e de 20 se for um adulto. Fita para fixar, gases, estetoscópio, copo com água, lubrificante hidrossolúvel, uma lidocaína gel, de preferência, tá? Para lubrificar a sonda para a passagem dela. Então, passo a passo aí como é que é essa passagem, tá? Lembrando que é a enfermeira ou o médico que pode passar a sonda nasointeral. Então, lavar as mãos, reunir todo o material, se apresentar ao paciente, explicar o procedimento para o paciente e para o acompanhante. Colocar o paciente em faula, semifaula, sentado ou com a cabeceira elevada em 45 graus ou 30 graus, no mínimo. Calçar as luvas de procedimento, realizar a marcação da sonda do lobo da orelha até a ponta do nariz e até o apêndice tifoide. Como é isso? Ponta do nariz até o lobo da orelha. A gente pega a sonda e mede essa distância da ponta do nariz até o lobo da orelha,
tá? Daqui do lobo da orelha, a gente vai medir até o apêndice tifoide. O apêndice tifoide, gente, é aquela pontinha que tem no meio do tórax, aquele ossinho pontudinho que tem no meio do tórax. Esse é o apêndice tifoide. Então, a gente marca a sonda até aí. A sonda nasogástrica até aí. A sonda nasointeral, eu geralmente marco mais uns 2 dedos abaixo, porque a sonda nasointeral, ela migra mais um pouco. Então, o que a enfermeira faz ao médico? Pega um pedacinho de esparadrapo ou micropore e marca ali toda essa extensão que foi marcada, né? Da ponta do nariz, da orelha até o lobo da orelha e do lobo da orelha até a apêndice tifoide. Então, a gente marca ali, porque a gente vai saber que ali é o local onde a gente vai terminar de passar a sonda. Calçar o procedimento, realizar a marcação que eu falei. Deixa eu ver aqui o próximo. Fixar a sonda nessa marcação. Lubrificar a sonda com xilocaína gel. Então, pega uma gaze, coloca um pouco de xilocaína gel e passa na sonda. E toda a extensão que vai introduzir. Flexionar o queixo do paciente no tórax, certo? Porque aí assim a gente fecha a via respiratória do paciente. Por isso que na hora da passagem a gente faz isso. A gente pega o paciente e coloca o queixo no tórax, para a gente fechar a via respiratória, porque o objetivo é que essa sonda ela vá para a via digestiva. Então a gente fecha a via respiratória para manter aberta só a via digestiva. Por isso que a gente flexiona para frente a cabeça do paciente, tá? E vai começar a introduzir. Não é algo confortável, é algo às vezes complicado, o paciente reclama. Paciente psiquiátrico é uma complicação, criança é uma complicação para passar essa sonda, porque reclama bastante, tá? E a gente, se for um paciente lúcido, a gente vai solicitando para que ele faça o movimento de deglutição, ou seja, engolir a saliva. A gente pode até oferecer um copo d'água para que ele faça esse movimento de deglutição, porque quando ele engole, ele ajuda a sonda a seguir para o estômago corretamente, tá? Interromper a passagem caso o paciente apresente algum desconforto respiratório. Porque assim, a gente está passando, o paciente está bem, está tranquilo, né? Às vezes sente um incômodo, mas é tranquilo. Mas o paciente começou a tossir, começou a engasgar, começou a ter algum desconforto respiratório, a gente retira a sonda. Que é provavelmente que essa sonda esteja indo para a via respiratória e não para a via digestiva. Então a gente retira e passa novamente. Após introduzir até a marcação fixada, realizar os testes. Como é esse teste? A gente pega a extremidade da sonda que está para o lado de fora, tá? E coloca dentro de um copo d'água e vê se borbulha. Se não borbulhar, é porque provavelmente está no estômago. A gente pega essa seringa e conecta na sonda do lado de fora e aspira, vê se está vindo conteúdo gástrico. Se tiver vindo, ótimo, porque é um conteúdo amarelinho, né? Ótimo, essa sonda está no estômago. E um outro teste a gente pega uma quantidade de ar, né? Uns 10, 15, né? No adulto de ar, enche a seringa de ar, pega uma seringa de 20 ml, conecta na sonda com ar, coloca o estetoscópio, tá? A parte do diafragma, né? Daquela parte redondinha no estômago do paciente. E ausculta, a gente vai e injeta ar, a gente vai ouvir o ar. Sinal aí é o teste de que a sonda está no lugar certo. Coloque a ponta da sonda em um copo com água, já falei, né? Esses testes todos que a gente faz. Após confirmar a sonda estar no estômago, fixar a sonda com uma fita adesiva e deixar o paciente em posição confortável, que a gente tem que fixar essa sonda no nariz, tá? E retirar as luvas, lavar as mãos e registrar no prontuário. Observações. Pode ser
por ser muito fina, a sonda pode obstruir facilmente. Eu estou falando da sonda nasointeral, impossibilitando a administração de dieta enteral. Então, o que a gente tem que fazer? Lavar essa sonda sempre após, né, a administração de dieta, para evitar esse momento, injetar uma seringa de 20 ml com água potável na sonda antes e após a administração da dieta ou de medicamento realizado na lavagem da sonda. Então, sempre lavar, porque restos de alimento ali, restos de medicamento, pode obstruir a sonda. Então, a gente tem que estar sempre desobstruindo com água, né? Injetando água. Então, sempre que a gente for administrar a dieta, sempre levar água potável, né? Para estar lavando a sonda. Manter o paciente sentado ou com travesseiros nas costas para receber a dieta. Porque a gente vai evitar que o paciente broncoaspire. A gente não deve administrar a dieta via sonda com o paciente todo deitado, porque esse conteúdo gástrico pode retornar e esse paciente broncoaspirar. Então, por isso que a gente deve elevar a cabeceira do paciente, tá? O paciente deve estar em postura mais elevada durante todo o tempo de infusão da dieta e 30 minutos após o término. A gente tem duas formas de administrar a dieta. Ou a gente vai administrar com a seringa, tá? Ou a gente vai colocar essa dieta, né, no equipo para cair como se fosse um soro, tá? Então, às vezes, pode ser colocado até em bomba de infusão. Ou a gente vai controlar esse gotejamento. A dieta enteral é comumente administrada em unidades hospitalares por bomba de infusão, geralmente. Na maioria dos casos, é bomba de infusão. Mas a gente pode administrar essa dieta em casa também. Em domicílio, quando o paciente tem histórico de diarreia, distensão abdominal, vômito e má absorção da dieta administrada, é realizado o gotejamento por meio do frasco acoplado ao equipo gota a gota. Então, aqui, ó, no ambiente hospitalar, aqui é uma dieta para a sonda nasointeral, e ela aqui foi conectada a uma bomba de infusão, e nessa bomba vai ser realizado aí o controle do gotejamento. Ou a gente pode realizar esse gotejamento manual, né? Paciente domiciliar, ou então no hospital que não tenha uma bomba de infusão para essa dieta, a gente pode realizar esse gotejamento manual. Ou aqui, ó, no caso, essa dieta pode ser realizada através de seringa mesmo. Por que essa dieta especial? Porque essa dieta, ela já é uma dieta pronta para ser absorvida, tá? Ela é uma dieta que não tem necessidade de passar por via pelo processo de digestão. Então, é uma dieta simplificada, ela é um alimento que já está pronto para ser absorvido pelo duodeno, pelo jejum. Porque se a gente pega um alimento comum, e mesmo que a gente passe um liquidificador e tudo, ele não vai ser bem absorvido como essa dieta que já é preparada para isso. Então, todo paciente que faz uso desse tipo de sonda necessita de uma dieta especial. Paciente que não tem condições acaba utilizando outro tipo de dieta, mas a nutrição vai ser prejudicada por conta disso, tá? Porque não é a dieta apropriada para esse paciente. E com isso, a gente finaliza, então, esse assunto de hoje. Anote as dúvidas e daqui a pouco a gente vai estar debatendo, viu? Até daqui a pouco.